Alguma vez na sua vida você já precisou defender a sua integridade? Você foi acusado de uma coisa que você não fez, julgaram o seu caráter de uma forma errada, talvez em algum nível na área civil ou criminal, disseram que você era um desonesto, ladrão, mentiroso ou o que quer que seja. E você se viu na situação de precisar se defender. Segundo alguns textos reformados, quando o decálogo, os 10 mandamentos, dizem não darás falso testemunho, isso também inclui a ideia de que a gente deve lutar para acabar com as mentiras que estão à nossa volta, incluindo as mentiras ao nosso respeito. Algumas mentiras que se dão à nossa volta são mentiras sobre nós e às vezes nós precisamos nos defender delas. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente vê que essa, infelizmente, é uma situação ruim. Provérbios diz que a gente nunca deve se elogiar, os outros devem fazer isso. E se defender, muitas vezes, é argumentar a favor das próprias qualidades. Paulo se viu nessa situação muitas vezes. O texto principal onde Paulo faz isso é 2 Coríntios capítulo 11. E Paulo, ele argumenta nessa passagem a favor do seu ministério. Homens estavam argumentando que Paulo era um mau ministro. E Paulo começa a falar acerca de sua qualidade como apóstolo. E ele se vê na necessidade de defender as suas obras. Ele argumenta sobre o que fez, argumenta sobre o que disse, argumenta sobre onde pregou, argumenta sobre o que sofreu. E por 4 vezes nesse capítulo, Paulo diz que foi obrigado a falar como um louco. Obrigado a falar como um tolo. Paulo entende que se defender muitas vezes é loucura e tolice. Às vezes a gente precisa se defender. Às vezes a gente é colocado na situação vexatória de precisar argumentar ao nosso próprio respeito. Mas quando isso acontece, é loucura. A gente está falando como tolo. Às vezes a gente é obrigado a entrar em situações que não são confortáveis. Ninguém deveria se sentir muito confortável tentando se defender. Jó demorou 27 capítulos para começar a se defender de verdade. Jó diz coisas nos 27, 28, 29, 30 e 31 capítulos de Jó que ele poderia ter dito no começo, mas ele só diz nesse grande momento final, onde ele defende com grandeza, com uma ótima retórica, com profundidade, com argumentos fortes, calando os seus amigos acerca de sua própria integridade. Jó tem se defendido de muitas formas até aqui, mas esse é o momento em que ele explicitamente cita as suas obras, a sua justiça, a sua santidade. Jó começa fazendo isso, calando os seus amigos. Veja, a gente vê no livro de Jó 3 ciclos de acusações. Você deve lembrar disso, a gente comentou isso algumas vezes. Fala um primeiro amigo, Jó responde. Fala um segundo amigo, Jó responde. Fala um terceiro amigo, Jó responde. Primeira sequência. Aí vem uma segunda. Fala o primeiro amigo, Jó responde. Fala o segundo amigo, Jó responde. Fala o terceiro amigo, Jó responde. Na mesma ordem. Então temos o início da terceira rodada de acusações. Fala o primeiro amigo, Jó responde. Fala o segundo amigo, Jó responde. O terceiro amigo não fala. E aparentemente não fala porque Jó não deixa. Porque Jó desembesta a falar. Jó começa a argumentar e Jó não permite que aquela situação vexatória, daquele debate inútil, de homens questionando o caráter e a justiça de Jó, permaneça por mais tempo. Jó, então, continua a sua fala dizendo, versículo 1 do capítulo 27, tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Jó começa a defender a sua justiça. E Jó diz, eu não vou falar mentiras, eu não vou concordar com injustiça. A que Jó se refere? Jó se refere a concordar com seus amigos. A concordar que ele estava sofrendo porque era um pecador, um falsário, um miserável, um ímpio, ou o que quer que fosse. Seria injustiça e seria engano para Jó concordar com as acusações dos amigos. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida.
Lembre, Jó não está se defendendo de Deus. Jó não está dizendo isso para Deus. Seria absurdo. Jó está dizendo isso para os amigos. Porque Jó não está se defendendo de Deus o acusando. Porque se Deus o acusasse, a conversa era outra. Deus vai aparecer em breve na história. E a gente vê como o tom muda. Jó está se defendendo dos amigos. Não de Deus tratando Jó como pecador nessa esfera divina e humana, onde todos somos pecadores miseráveis. Mas Jó está se defendendo da acusação de seus amigos de que Jó era um ímpio no sentido mais humano, de que ele era alguém, um fraudador, um ladrão, um miserável, alguém que talvez tivesse uma vida errada, que talvez traísse a esposa, que talvez fizesse pouco caso dos pobres, que desprezasse as viúvas e os órfãos e tudo mais. O argumento de Jó é que ele não era esse cara. É interessante que Jó faz uma comparação errada para dizer que vai fazer o certo. Ele diz, tão certo como vive Deus, opa, maravilhoso, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que me amargurou a alma. Ele diz que Deus lhe amargurou a alma, que Deus tirou dele o que lhe era de direito. Deus lhe tirou o direito, lhe tirou a justiça, outra possibilidade de tradução, mas um pouco mais improvável. Calma, Jó. Daqui a pouco Jó vai falar algumas coisas erradas na sua defesa, justamente porque ele usa coisas erradas para basear a sua defesa. Mas Jó argumenta que ele não é como o ímpio, como o acusam, porque ele se importa com Deus. De que o arrazoado inteiro de Jó não era um arrazoado para se defender. O arrazoado de Jó era toda uma tentativa de explicar Deus no seu sofrimento. Porque veja, Jó não é um homem que está frustrado com Deus. Jó não é um homem que abandona a sua fé ou que abandona a sua crença. Jó é um homem em confusão, que não entende porque Deus o está tratando como trata os ímpios. Mesmo em sua miséria, mesmo em sua dificuldade, Jó não é como os ímpios porque Jó se importa com Deus. Jó continua preocupado com Deus em todo o seu sofrimento. Que o meu inimigo seja como o perverso, e o que se levanta contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor? Quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Jó está justamente questionando a vida do ímpio. O ímpio não invoca a Deus, o ímpio está longe do Deus Todo-Poderoso, o ímpio só clama na hora da angústia e da miséria, o ímpio não é alguém que tem a esperança em Deus. Jó não é essa pessoa. Jó é alguém que continuou preocupado com a glória de Deus e com o Senhor durante todo o seu sofrimento, apesar de falar sobre as suas dores de forma muito claras. Jó continua falando das verdades que provêm de Deus, mesmo no seu sofrimento. Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso, por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? Jó se preocupa em continuar se defendendo, mas não só se defendendo, mas defendendo Deus nas acusações que recebe. Jó quer ensinar sobre o poder de Deus, enquanto Jó acredita que Deus o está tratando como trata os ímpios. Ainda assim, Jó quer continuar explicando as verdades da mente do Todo-Poderoso. É uma linguagem muito forte para um homem que acha que Deus está contra ele injustamente. E veja, Jó demora para se defender, mas Jó parece se defender unicamente quando Deus está em jogo. Jó se defende em algum nível, mas a sua defesa mais ferrenha é quando a glória de Deus e o caráter de Deus e a verdade de Deus está relacionada mais intimamente com o seu sofrimento e com as acusações que se levantam contra ele. A melhor analogia que eu posso usar é lembrando de Paulo. Paulo foi acusado muitas vezes, e muitas vezes Paulo não se defendeu. Mas quando Paulo é acusado como ministro do Evangelho, não era mais sobre Paulo, era sobre aquele que Paulo representava. Davi foi acusado muitas vezes de muitas coisas, tinha seus inimigos. Mas quando tentavam matar Davi porque ele era rei e representante do Deus vivo sobre o povo de Israel, aí ele faz orações imprecatórias nos Salmos, orando a Deus pelo fim dos seus inimigos. José, quando
julgou que Maria engravidou de um amante, planejou largar sua mulher em segredo para que ela não fosse vista má pela sociedade. Ele provavelmente levaria a culpa como alguém que engravidou Maria e fugiu e foi embora. Ele preferiu que a própria reputação sofresse pelo bem, por amor, por misericórdia a Maria. Quando a ofensa era pessoal, quando o tapa dado no rosto para envergonhar é pessoal, existe uma outra face que é dada. Há uma falta de interesse pela própria defesa ou por tentar fingir que nós somos maiores do que realmente somos. Como cristãos, devemos imitar um pouco o exemplo de Jó, que demorou para se defender de verdade. Por outro lado, existem momentos que a gente tem que ter a sabedoria de se defender. Se alguém olha para você na faculdade e diz, macho, tu é meio burro, né? Até burro demais. Fulano tá, é burro. Aí, tá, deixa eu achar que eu sou burro, qual é o problema? Agora eu dependo dos outros para dizer se eu sou inteligente ou não. Aí quando dizem, macho, mas crente é burro mesmo, né? Ah, meu irmão. Aí tu mexeu num negócio diferente. Porque agora você não está mais se defendendo. Agora não é mais você defender a sua inteligência e tentar mostrar para todo mundo que tem a nota maior. Você está representando alguém. Não é mais uma ofensa a você como pessoa física. É você como pessoa jurídica, como participante de uma instituição. Se alguém olha para mim no meio da rua e diz, ei, tu é ladrão. Eu digo, ok, acho que quiser. Eu vou fazer o quê? Vou me defender como? Vou ter que mostrar minhas contas bancárias, sei lá. O governo resolva. Aí você olha para mim e diga, ei, mas pastor, é tudo ladrão. Epa, né? É diferente. Porque não é mais uma acusação pessoal, não é mais um problema com você, em que você quer defender o seu caráter, defender a sua honra, está preocupado com a imagem que as pessoas têm a seu respeito, porque já é outra coisa. Já afeta quem você é como representante do Senhor, representante de Deus, como alguém que está aqui na terra como embaixador de Cristo. Quando eu olho ao longo da Escritura homens se defendendo e homens deixando que os outros pensem o que quiserem, a gente precisa ter sabedoria da parte de Deus para saber quando é hora de deixar para lá e quando é hora de brigarmos pela nossa reputação. Quando é hora de deixar pensarem o que quiserem. Não vale a pena essa briga, não vale a pena essa confusão, não vale a pena tentar me defender ou fazer os outros pensarem o que quer que seja de mim. Se pensam errado, deixe pensarem. E a hora de comprar a briga, e a hora de levantar a voz e dizer, não é assim, isso é mentira, isso não é verdade, aqui estão os fatos. Jó chegou no seu momento, e ele demorou. A gente aprende com Jó que talvez a gente precise sempre demorar para se defender. Demorar para entender quando é a hora de erguer a voz e mostrar os fatos daquilo que estão acusando cada um de nós. Jó se defende. E Jó se defende entendendo que a glória de Deus estava relacionada àquelas acusações. De que eles não estavam falando simplesmente dele, mas estavam falando dele como alguém que vivia em fidelidade ao Senhor. Desprezavam as suas obras, sua vida com Deus, sua vida de santidade, o seu trabalho para com os outros, a sua manifestação do amor ao Senhor. E que isso precisava ser colocado às claras dentro daquelas acusações e que é isso que cala os seus amigos. Jó lida com o fato de que os seus amigos só olhavam para o dinheiro de Jó. Jó tinha bens e não tem mais. E isso era o que deveria acontecer com os ímpios. E Jó vai argumentar que, na verdade, eu não era como os ímpios ricos. Eu não vivia como os ímpios ricos. Eu não agia como os ímpios ricos. Eu era rico, sim, mas eu vivia em fidelidade. Jó começa argumentando que os ímpios seriam realmente destruídos por Deus. Aqui ele está concordando com muito que foi dito pelos seus colegas. Ele vai argumentar, esta é a porção que Deus dará ao perverso. A herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada. E os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem à peste os sepultará, e as suas viúvas chorarão por eles. Sim, os ímpios serão destruídos, os filhos dos ímpios não terão dinheiro da sua riqueza, as suas mulheres sequer vão chorar quando esses caras vão morrer. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. O ímpio vai tentar ganhar dinheiro, juntar bens e enriquecer, e no final das contas isso vai ficar para os crentes. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico
se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. A linguagem aqui de Jó é uma linguagem até um tanto sexual. A ideia é que ele se deita com a riqueza, a ideia é realmente de uma relação íntima, como se ele namorasse com os bens, fizesse amor com o dinheiro, e quando acorda de manhã, foi embora. Sabe aqueles filmes americanos, de gente que vai pra balada, pega alguém por uma noite, e acorda de manhã, a pessoa foi embora, não ficou nem para tomar café da manhã? É o dinheiro, os bens, são as posses, que servem por um tempo, mas não duram. Aqui o homem rico coloca a sua esperança nas riquezas, mas é como uma casa que cai, uma casa feita e comida pela traça. Rico, ele se deita com a riqueza, mas quando abre os olhos ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebenta, porque mesmo com bens o homem continua nervoso, preocupado, porque tudo aquilo que é a sua esperança está à disposição para ser roubado. O vento leste o leva e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante da sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, vaiam com assobios. Jó deixa claro que a vida do ímpio vai ser uma vida de desgraça na mão de Deus. Jó está concordando com seus amigos aqui. E de uma forma que ele nunca concordou. Porque Jó parece dar um benefício de um argumento que Jó criticou antes, de que esse é o destino de todos os ímpios. Não, a gente sabe que nem todos os ímpios vivem assim, que muitos ímpios permanecem. Mas Jó parece que entra no argumento dos seus amigos e diz, tudo bem, isso realmente vai acontecer, Deus realmente vai trazer o fim sobre esses homens. A linguagem talvez seja um pouco escatológica também, que enquanto não acontece com esse ímpio, mais cedo ou mais tarde isso recairá sobre eles. Mas Jó vai dizer que o ímpio, rico, continua ímpio mesmo sendo rico, porque ele não pode comprar sabedoria. Porque a sabedoria, o temor a Deus, vem do Deus que ele rejeita. E não dá para comprar com dinheiro. Os seus bens não lhe garantem comunhão com Deus. Ele vai dizer então, no começo do capítulo 28, na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. E ele vai começar a explicar aqui o processo de busca por materiais preciosos, por pedras preciosas, por prata, por ouro, e a busca disso em lugares profundos, não é? Em lugares que não são fáceis de serem encontrados. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para as minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima, porque estão debaixo da terra procurando ouro, prata. E assim, longe de todos, pendurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo dela é revolvida como que pelo fogo. Porque existe processo ali já nas minas de refinar o ouro de alguma forma. Nas suas pedras se encontram safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, né, esse caminho, a ave de rapina ignora, porque está debaixo da terra. Os olhos do falcão nunca viram, porque são procurados riquezas em lugares ocultos. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde suas raízes. Abre canais nas pedras, os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios d'água, fazendo represas. E os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Desculpa. Isso. Não, eu pulei aqui. Tapa os veios d'água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido, fazendo represas para poder também procurar metais preciosos no fundo do mar. Há uma busca constante do homem pelos bens, pelos tesouros, pelos recursos. Aqui é um processo realmente de mineração, mas nós que não somos mineiros, pelo menos eu acho que ninguém aqui da igreja é mineiro, não é? A não ser que seja de Minas Gerais, mas não é esse o sentido. Você tem o seu próprio processo de buscar os seus recursos. Você sai de manhã cedo, acorda às 5 da manhã, toma o seu café amargo como a morte, né? Vai pegar o seu ônibus lotado e vai trabalhar, e você vai comer, aí você chega em casa, vai fazer ali seu terceiro turno, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, aí você vai fazer um curso online mais tarde e assina lá as várias escolas de marketing digital da internet, e você vai procurar outras coisas e jeitos de progredir. E tem um concurso, e você vê outro concurso público, e estuda, e vai, e faz faculdade. E você tem as suas minerações, suas formas de tentar adquirir alguma coisa, ganhar alguma coisa, permanecer com alguma coisa.
Às vezes você quer ter mais, e você se esforça e busca e encontra formas de ter mais, encontra o segundo emprego, encontra o segundo curso, vai atrás de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, vai atrás de um emprego melhor e vai tentando e cavando e refinando e minerando atrás dos seus bens e dos seus recursos. Essa é a descrição do homem que está buscando riquezas aqui no livro, o homem que está se esforçando por encontrar bens e recursos. Essa é a descrição de homens inquietos. A ideia aqui não é de alguém buscando a simples sobrevivência, mas como ele está falando de metais preciosos, ele está falando de busca por enriquecimento. A ideia é a vontade de ter mais, a vontade de ter muito, a vontade de conseguir ouro, de conseguir prata, metais preciosos. Não é simplesmente o esforço do homem simples que trabalha muito para viver. É o esforço de quem está se esforçando por mais, por ter demais, pela Mega Sena da virada. Aquela coisinha que vai fazer ele então sair da miséria, sair da situação que tem, então encontrar muitas coisas. A gente se desgasta muito por mais, fala a verdade. Às vezes a gente consegue viver bem com o que tem, mas o que tem já é tido, sabe? Já tem. E uma hora tido, foi a graça. Eu andava de ônibus, eu comprei uma moto. A moto me deixou morto de feliz por uns 3 meses, até eu levar minha primeira queda. Aí eu pensei, era bom ter um carro, hein? Aí depois de um ano eu comprei um carro, e o carro me deixou morto de feliz por uns 2 meses, até eu tentar botar coisas no porta-mala e tá pequeno. Aí, era melhor ter um sedã, hein? Aí eu comprei um sedã. O sedã me deixou feliz por um ano, até eu viajar e dirigir um carro automático que eu aluguei numa viagem e disse, eita, lá em casa é uma carroça. E sabe, eu morava numa casa de 33 metros quadrados. Era um negócio maravilhoso. Quando eu tinha que aconselhar alguém, minha esposa tinha que sair de casa. Não tinha um único local que ela entrasse que fosse possível ela não ouvir a conversa. Então a gente conseguiu um outro lugar. Acho que uns 50 e poucos metros quadrados, não sei. Morando aqui pertinho da igreja. Nossa, a casa era gigante para mim. Aí depois de um tempo eu encontrei uma outra casa maior. Tinha uns 100 metros quadrados. Morava ali, era ruim, morava mal. A Carol não queria ir lá no cu de família, porque era no fundo, né? Tinha que passar por um beco da Comando Vermelho de Abaquato. Tinha que comprar uns 3 trouxas de cocaína para entrar na minha casa. Tinha, mas era um lugar difícil, era. Mas a casa era boa pra caramba. Então a casa era muito boa. Aí, deu 6 meses eu olhar para eles e dizia, podia ter um quarto a mais aqui, né? Podia ter um escritório meio assim e tal. Porque, irmãos, a medida do ter nunca cessa. Jamais. Você olha para baixo e tem muito para olhar para cima ainda. A gente tem, mas sempre pode ter mais. A gente tem, mas sempre pode querer mais. Você tem um plano de saúde, mas pode ter um melhor. Você tem um carro, mas pode ter um mais novo. Você tem um celular e todo ano vai sair um mais caro e completamente igual. Só com um númerozinho para cima. Numa sociedade de mercado como a que a gente vive, vão o tempo inteiro tentar vender para você que você é aquilo que você pode pagar. E a gente acaba buscando mais, querendo mais, se esforçando por mais. Esse é o descritivo de alguém que está minerando vida o tempo inteiro. Insatisfeito com o que tem. Sempre esperando a próxima pepita. Sempre procurando a próxima pedra preciosa. Sempre no fundo do buraco. Literalmente dentro de um buraco. Tentando encontrar algo que lhe enriqueça. Sabe qual é o problema? É que esses homens não encontram o que importa. Não encontram os verdadeiros tesouros. Porque o verdadeiro tesouro não é o ouro, não é a prata. O verdadeiro tesouro é o temor do Senhor. É a sabedoria que vem de Deus. Ele continua dizendo então, Deus lhe entende o caminho. Desculpa, pulei aqui. Ele continua dizendo, mas onde se achará a sabedoria? Veja que ele descreveu onde se acha ouro e prata, pedras preciosas. Mas ele pergunta, onde se achará a sabedoria? E em que lugar está o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo.
Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compra com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar está o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. A sabedoria não pode ser encontrada no day trade. A sabedoria não vai ser encontrada no segundo emprego. A sabedoria não vai ser encontrada na conta bancária gorda. A sabedoria não vai ser encontrada no seu primeiro milhão. A sabedoria não vai ser encontrada no seu concurso público. A sabedoria não vai ser encontrada no carro zero, na casa própria, no plano de saúde caro. A sabedoria não vai ser encontrada em nada daquilo que a vida pode comprar e vender. O que importa está além das regras de mercado, o que importa está além da utilidade marginal, o que importa está completamente além dos valores que nós podemos empregar nas coisas. O que importa, o mundo não viu. Você vai entrar na mina, vai cavar, vai peneirar, vai fazer represa, vai fazer buraco, vai fazer curso, vai fazer mestrado, doutorado, vai conseguir um concurso público, vai ter uma conta bancária gorda e você não vai ter o que importa. Porque o que importa não está na bolsa de valores. Você vai procurar as ações lá e não vai conseguir comprar. Isso são ações que valorizam demais todo dia. O que importa, irmãos, é a sabedoria de Deus. O que importa é o conhecimento de Deus. O que importa é o temor do Senhor. Jó sabia disso. E Jó deixa claro: eu era um homem rico, mas era um homem que buscava algo muito melhor. Eu era um homem rico, mas era um homem que tinha meu coração posto em outra coisa. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque Jó está deixando claro que não é pecado ser rico. Você trabalha bem, você consegue um bom emprego, você tem algumas capacidades, desenvolve valor para o mercado e você recebe uma compensação financeira disso. Às vezes você tem uma herança, às vezes você dá sorte, às vezes você trabalha duro e a vida remunera de forma muito diferente cada existência. Ser rico é pecado? Jó era o homem mais rico do mundo e o homem mais santo do mundo. Sabe o que parece ser pecado? Querer ser rico. Sabe o que parece ser pecado? Tentar ser rico. Se esforçar por riqueza, muito mais do que se esforçar pelo temor de Deus, se esforçar por viver na vida da fé, e empregar um esforço muito maior pela tua comunhão com o Senhor do que você entrega pela tua conta bancária, empregar um esforço muito maior pela tua vida devocional, pelos cultos domésticos da tua família, pela tua vida de oração, por fugir do pecado, por fugir da impiedade, por viver firme na fé, do que você entrega para passar no concurso público, do que emprega para abrir o teu próprio negócio, do que emprega para vender o teu curso online, do que emprega para conseguir passar na tua faculdade, do que emprega por que quer que seja. Porque existem coisas que valem muito mais. Coisas que não vão sair enquanto você dorme. Coisas que não vão servir só por um momento. Coisas que duram porque provém diretamente de Deus. Deus lhe entende o caminho. Aqui é o caminho da sabedoria. É Ele quem lhe dá, quem sabe o seu lugar. É só Deus que sabe onde a sabedoria está. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou a lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então Ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a também e a examinou. Deus é quem fez tudo. Deus é quem fixa as leis envolvendo vento, água, chuva, leis da física, leis da biologia. Tudo foi Deus que compôs. Quando Deus fez isso, Ele disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Afastar-se do mal é o entendimento. O temor de Deus, muito mais valioso, irmãos, do que as riquezas. O temor do Senhor é muito mais valioso que os bens. Salomão foi um homem que fez muitas coisas erradas na sua vida, mas quando Deus chegou para ele e disse: me pede uma coisa que eu te darei, ele pediu a sabedoria do Senhor. A gente imagina, era o meu sonhinho infantil, assistindo Aladim, os 3 desejos. Você pede primeiro mais desejos, obviamente, que ninguém é tolo. Você pede, sei lá, para ser imortal e $1 milhão. Sei lá, é isso que imagina, né? Se Deus aparece, diz uma coisa só, e te darei, e pede uma coisa só, o que é que você pediria? Seja muito sincero.
Me pede uma coisa só e eu te darei. É dinheiro, é beleza, é fama, é sucesso. Para muitos, a coisa mais valiosa são as riquezas dessa vida, são os valores dessa vida. Nós precisamos desejar, acima de tudo, o temor do Senhor, a sabedoria que vem de Deus. Se Deus aparecesse numa lâmpada mágica do Aladim e a gente pudesse pedir uma coisa, o maior desejo do nosso coração tinha que ser podermos temer esse Deus todos os dias de nossa vida, nos aproximarmos dele e vivermos com ele todos os dias para sempre, nunca nos apartarmos, nunca nos afastarmos desse grande Senhor. Jó era rico, mas Jó não era como os ricos ímpios. E Jó está tentando convencer aqui os seus amigos disso. Pessoal, eu tinha riqueza também, mas eu vivia uma vida regida por outros valores. Jó também é rico, perdeu tudo. E ele perdeu tudo assim como os perversos perderam tudo. E aqui Jó começa a falar com muita tristeza, porque ele começa a falar de quem ele era, da grandeza da sua vida. No capítulo 29 ele começa dizendo, Jó continuou em sua fala dizendo, quem me dera ser como fui nos meses passados. Então veja, Jó está aqui em meses de sofrimento, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Eita, Jó! Jó descreve um Deus que não cuida dele, o que a gente sabe que é mentira. Jó está analisando o mundo a partir do seu próprio sofrimento. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda. Parece que ele sente que Deus se coloca como seu inimigo hoje. E os meus filhos estavam ao meu redor. Jó sente falta dos filhos que morreram. Quando eu lavava meus pés em leite. Sua linguagem é muito séria, né? Eu lavava os pés com leite. Não era mais com água, era com leite. Sabe aquela imagem de magnata que acende o cigarro com cédula de dólar? Aquele negócio todo, né? O cara lavava o pé com leite. Ele esbanjava, ele tinha tantos recursos que ele podia fazer isso. Não necessariamente ele está falando de forma literal, que ele usava leite para lavar o pé, deve ser até meio nojento, sei lá. Né? Mas ele está querendo chamar a atenção para quanta riqueza ele tinha. Eu tinha tanto leite à disposição que eu podia lavar o pé, se eu quisesse, com leite, ao invés de usar água. E da rocha me corriam rios de azeite, quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam. Os jovens não tinham coragem de ficar perto dele. E os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os homens faziam reverência quando ele entrava. Os príncipes, membros da família real, reprimiam as suas palavras e a mão sobre a boca. E punham a mão sobre a boca. Os reis tomavam cuidado com o que diziam perto dele. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Jó era um homem que fazia com que os outros temessem diante de sua presença. Jó era rico, Jó era poderoso, Jó era influente, Jó tinha muito, Jó podia muito. Jó era grande. Mas Jó não era um rico ímpio. Mas Jó não era como esses homens que perderam tudo porque não temeram a Deus. Ele vai dar 3 motivos rápidos aqui, mas depois ele vai dar mais motivos com mais força no final. Mas ele diz 3 coisinhas. Ele diz que ele era generoso, ele diz que ele era justo e ele diz que ele ajudava os fracos com sabedoria. É isso que ele diz terminando o capítulo 29. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinham quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Jó era generoso com os necessitados, viúvas, órfãos, pobres, todos eles recebiam da mão de Jó. E Jó era justo, ele dizia, eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto. Jó se vestia de boas obras. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Jó olhava para os deficientes e Jó ajudava esses homens. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó, ele ajudava gente necessitada, Jó era o pai desses homens, ajudava costumeiramente, se aproximava e até de gente desconhecida. Jó ia atrás para ajudar. Olha, desculpa, mas eu não faço isso. Se eu estou no meu Facebook e aparece ajude fulaninho e tal, aquele negócio todo, eu não sei nem quem é, sabe? É tanta gente na internet pedindo misericórdia que é gente doida.
Aí Jó era o cara que ouvia a causa do desconhecido, de alguém que ele não sabia nem quem era, e ele ia examinar, ele ia atrás, ele ia ver se ele realmente tinha como ajudar uma pessoa que ele nem sabia quem era. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. A linguagem também não parece literal, não parece que Jó entrava em combates físicos para tirar pessoas dos dentes das outras. A impressão que dá é que Jó entrava em combates para proteger os fracos de abusadores, de pessoas poderosas que de alguma forma machucavam e oprimiam pessoas menos capacitadas. Eu dizia, vou morrer no meu ninho, que provavelmente ele está falando da sociedade ou do seu próprio lar. E multiplicarei os meus dias como a areia, as minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Aqui a linguagem é de altruísmo. A árvore com orvalho era algo que alimentava, supria outras pessoas. Ele vai usar essa linguagem daqui a pouco. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará em minha mão. Talvez seja a linguagem de filhos que são lançados à distância, como a linguagem do arco e da flecha do Antigo Testamento, ou apenas da sua força mesmo, uma imagem de poder, né, de um arco bem segurado. E ele ajudava os fracos com sabedoria. Ele era generoso, era justo e dava da sabedoria de Deus aos necessitados. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Lembra a ideia do orvalho? Aqui são as palavras de sabedoria de Jó. Esperavam-me como se espera a chuva e abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam. E à luz do meu rosto, eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles. Assentava-me como chefe, vivia como rei entre suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Jó era grande, mas Jó era generoso, era justo e dava sabedoria, a sabedoria de Deus a quem precisava. Jó está argumentando que ele não era como os homens ímpios. O que Jó está dizendo até aqui? Duas coisas. Primeiro, eu só era igual a esses ricos ímpios em ser rico. Os ímpios são ricos, justos também podem ser ricos. E tudo bem. A gente não pode achar que riqueza é pecado, que homens ricos sempre o foram porque cometeram algum tipo de crime ou algo parecido. Ninguém rica assim honestamente, ou o que quer que seja. A gente zomba, a gente, faz piada com quem está enriquecendo ou trabalhando ou o que quer que seja, porque a gente se sente humilhado mesmo por quem tem mais. Normal no nosso mundo pecador. Mas Jó está dizendo que eu era rico como eles, mas eu tinha uma vida diferente da deles. Eu era generoso, eu ajudava os pobres, eu ensinava a sabedoria de Deus, eu era justo no meu comportamento, eu era reto nos meus caminhos. Só que Jó estava parecido com os homens ímpios em outra coisa. Jó parecia com os ímpios em ser rico, e Jó parecia com os ímpios em estar aparentemente sendo punido por Deus. Jó só tinha sua integridade para se apegar, porque Jó estava sofrendo como os ímpios sofriam, como os ímpios deveriam pelo menos estar sofrendo. Ele entra no capítulo 30, e o capítulo 30 é um grande lamento de Jó acerca da sua própria situação. Ele diz, mas agora. Olha só o que Jó descreveu a seu respeito no capítulo 29. Mas no 30 ele diz, mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. Os pais deles não davam nem para ser cachorro do meu rebanho. E os filhos deles zombam de mim. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu? E ele começa a falar e descrever uma galera miserável mesmo. Um povo papocado, dá dó. Ele começa a escrever aqui um pessoal que parece que ele está xingando os outros. Ele vai dizer, enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem terra seca, desde muito em ruína e desolada, apanham malvas e folhas de arbusto e se alimentam de raízes de zimbro, são expulsos do meio das pessoas, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e nas rochas, uivam entre arbustos e se juntam debaixo de espinheiros, são filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. E olha o que Jó diz, mas agora sou canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbios
no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. O que Jó está dizendo é, veja, eu não sou piada entre os grandes. Eu não sou piada entre os iguais. Eu sou piada entre os mendigos. Eu sou piada entre quem mora no mato. Eu sou piada entre quem rói terra seca na esperança de achar uma raiz para comer. Eu sou piada entre os menores da terra. Eu sou provérbio no meio deles. Jó era grande, rico, poderoso. Príncipes tomavam cuidado com o que falavam perto dele. Jovens não tinham coragem de permanecer em sua presença. Anciões se levantavam quando ele chegava no recinto. E agora, os doidos, os pobres, os doentes, os mendigos, os retirantes zombam de Jó. Aqueles que não tinham nada, que não eram ninguém. Cospem na cara de Jó. Deus afrouxou a corda do meu arco. Jó dizia, Deus erguia meu braço erguido, e agora Deus afrouxou a corda. O arco de Jó não serve mais de muita coisa. E me oprimiu. Por isso, sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta o bando e me empurra. Contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruína o meu caminho, promovem a minha destruição sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento. Como nuvem passou a minha felicidade. Jó está triste e desonrado. Jó está infeliz. A felicidade dele passou como o vento. Agora minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Esse mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. O coração de Jó está destroçado. Jó não está ferido por fora simplesmente. Deus não feriu apenas a carne de Jó. Tudo isso feriu a alma de Jó. Jó não estava doente apenas por fora. Jó adoeceu por dentro. A alma dele desfalecia. O coração dele gemia. A felicidade dele passou. Jó se sente abandonado. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas o homem estenderá a sua mão, e na sua desventura não levantará um grito de socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou o irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. Esse é o maior lamento de todo o livro de Jó. É o momento que Jó sofre com mais sinceridade, com mais poeticidade, se eu puder dizer. É até bonito, se não fosse triste. Jó sofre aquilo que Deus está fazendo com ele. E o argumento de Jó até aqui é muito simples. Estão dizendo que Jó era um rico iníquo, e por isso Jó está sofrendo o que sofreu. Jó diz, sim, eu era rico como eles. Sim, eu estou sofrendo como eles. Mas eu não vivi a vida deles. Sim, eu era rico. Sim, parece que eu estou vivendo uma oposição e uma punição terrível de Deus, como os ricos iníquos que sofrem por causa de seu pecado e seu amor às riquezas. Mas esse não é o meu caso. Eu estou sofrendo também, mas não é por causa do meu pecado. E Jó então vai argumentar com mais clareza sobre a sua santidade no capítulo 31. E Jó vai dar 7 defesas de sua integridade.
Terminei a introdução do sermão até agora, a gente vai entrar nos pontos agora para você anotar, tá bom? Mas Jó dá 7 defesas, e faça a sua checklist aí. Jó se defende, você aí que anota sermão, você que gosta de escrever e rabiscar as coisas. Jó diz 7 coisas para defender a sua integridade, a sua justiça, no capítulo 31 do livro de Jó. Primeiro, Jó defende a sua integridade sexual. Ele diz no versículo 1 de Jó 31, fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para as virgens. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó começa dizendo que ele não tinha olhos cobiçosos para as mulheres. Jó não estava cobiçando mulheres que não eram dele. E que Jó não estava sendo punido por algum tipo de intempérie ou vida sexual desregrada. Jó tinha os olhos puros. Jó tinha olhos puros. Porque, do contrário, ele não teria nenhuma porção da parte de Deus. Ele não receberia nenhuma herança do Todo-Poderoso. Em tempos de pornografia, essa é uma mensagem que deve assustá-lo profundamente. Profundamente. Um rapaz que eu conheço trabalha num hotel, em um grande hotel onde tem uma grande conferência teológica do país. E ele disse uma coisa para mim que eu fiquei meio chocado. Ele disse, Iago, todo site que você acessa no hotel passa pelo servidor do hotel. Então a gente tem acesso a todos os sites que são usados. A época do ano em que mais há acesso de pornografia nos servidores do hotel é nos meses das conferências teológicas aqui do hotel. São as conferências de pastores e líderes aqui do hotel. São as conferências de Bíblia que os crentes vêm, que lota de crente aqui no hotel. Em tempos de acesso fácil ao corpo dos outros, Jó dizer que fez uma aliança com seus olhos, que isso prova a sua integridade, e que, do contrário, ele não teria porção com Deus lá de cima, tem que nos fazer tremer um pouco. Que ele não receberia a herança do Todo-Poderoso. E ele diz mais, por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá minha integridade. Você pode dizer isso para Deus? Pelo uso dos seus olhos, que Deus me pese numa balança e Deus comprovará a minha integridade? Ele diz mais, se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outro coma o que eu semeei, que alguém leve minhas riquezas, que seja arrancado o que se produziu no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, e aqui ele já começa a falar sobre adultério, se fiquei rondando a porta do próximo, ali ficando próximo de situações que podem levá-lo ao adultério, continuando uma conversa ou uma amizade com alguém que desperta algo em você que não deveria, se ao invés de cortar relacionamentos, continuando próximo daquilo que pode levar ao pecado, se rondei a porta do próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Como é que está teu checklist aí? Você pode falar com Jó, que minha mulher case com outro, que outro leve minha casa, que outro leve meus filhos, que outro leve meus bens, que outro leve minha vida se eu tiver feito isso. Que eu seja punido pelos juízes, que o fogo da destruição arranque tudo de mim. Esse é o primeiro argumento de Jó. O segundo argumento de Jó, acerca da sua integridade, é acerca da sua integridade quanto ao direito de seus servos. Naquele tempo era muito comum que casos entre patrões e empregados fossem levados a juízo quando os salários não eram pagos imediatamente. E ele vai argumentar que quando isso aconteceu em sua vida, ele rapidamente esteve a favor dos seus empregados. Ele diz, se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? Veja, se levantou no tribunal contra ele seus servos. Provavelmente algum salário que ele não pagou ou algo parecido com isso. E ele diz, eu reconheci o direito deles. Eu não fiquei lutando para tentar usar o meu dinheiro, os meus recursos, meus bens, minha influência contra os fracos. Eu assumi minhas falhas, eu reconheci o direito daquele que era pobre.
E se ele me interrogasse, o que é que eu responderia? Se Deus me interrogasse, o que é que eu podia responder? E veja, e aqui a gente entende que a defesa de Jó não é geralmente uma defesa diante de Deus. Jó não está batendo o peito para dizer para Deus que ele é justo. Porque ele diz, se Deus me interrogasse, o que é que eu responderia? E ele entende que ele se vê sempre numa situação de possível fraqueza. Jó está constantemente diante de um Deus que vai lhe interrogar. Ele está se defendendo mais para os amigos. Ele diz, aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Jó entendia que o pobre, que o seu empregado, que o seu servo, era formado pelo mesmo Deus que o formou. Jó não se achava um ser humano superior, Jó não se achava por cima, Jó não tentava ganhar dos outros, Jó não tentava se ver como alguém melhor. A gente não pode ganhar 2,50 a mais, quem te acha que é melhor. Não pode ter um carro melhor, não pode comprar numa loja um andar acima no centro fashion, que a gente já está por cima da carne seca. A gente se acha por cima muito fácil, a gente se acha melhor muito fácil. E Jó diz, eu olhava para o direito do meu servo, porque ele é criado pelo mesmo Deus que eu. Jó era íntegro em olhar para quem era menor do que ele. Quantas vezes a gente não tenta pisar em quem tem menos, em quem sabe menos, em quem pode menos, em quem consegue menos? A gente vive num mundo de conquista, num mundo de validações constantes de números, de diplomas, de coisas, de bens, e muitas vezes é fácil pisar nos outros. Sempre tem alguém abaixo. A gente sempre quer tentar estar acima. E a gente não trata quem está do nosso lado como se fosse criado pelo mesmo Deus que nós. Cadê teu checklist aí? Anotando? Em terceiro lugar, Jó fala do seu amor generoso, a sua integridade no amor que era generoso, principalmente com os pobres. Ele disse, se eu retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos, que desde minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles, durante toda a minha vida fui guia das viúvas, se via alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se aquecia calando os meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro, e que meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Irmãos, isso aqui é um ponto muito sério. Nas duas defesas agora que Jó fez, da sua pureza sexual e do seu respeito ao direito dos servos, Jó está definindo sua integridade em termos negativos, em termos de coisas que ele não faz. Eu não estava por aí sendo lascivo, eu não estava por aí sendo fraudulento. Mas agora Jó define sua integridade em termos do que ele faz. Porque a gente, e é bom dar atenção a isso, erra às vezes em achar que santidade é só dizer não. O que é ser santo? É não beber, é não fumar, é não transar, é não roubar, sabe? Não. Mas Jó entende que ser santo também é fazer coisas. No caso, a santidade para Jó está relacionado a olhar para fora, a dar, a repartir, a cuidar de quem precisa. Jó deseja que Deus arranque seu braço fora se ele comia sozinho. Se eu comia o meu bocado sozinho, se Jó se sentia confortável em ter o seu prato cheio e não olhar para quem estava do lado, e não se importar com os irmãos da igreja que pudessem estar em necessidade, e não se importar com seus familiares que pudessem estar em necessidade, sem se importar com sua comunidade, com seus vizinhos, com seus amigos, com quem tem menos, sem olhar para fora. A gente já trabalha tanto, já se esforça tanto para ter alguma coisa. É muito fácil ignorar a dificuldade do outro, é muito fácil ignorar a fome do outro, é muito fácil ignorar as necessidades dos órfãos, das viúvas, daqueles que não têm. Mas é difícil ignorar quando Deus arrancar o teu braço. É difícil ignorar quando Deus quebrar o teu ombro para puxar teu braço fora. É o que Jó está dizendo aqui. É muito fácil a gente viver nossa vida para nós mesmos. E se os nossos braços servem para os outros, para que é que a gente precisa deles? É melhor que Deus arranque e jogue fora. É melhor que Deus tire o emprego, se eu não uso o meu salário para o bem de ninguém. É melhor que Deus arranque meu carro, fure meu pneu, bata meu motor. Se meu carro só serve para minha família e para mim, se nunca ajuda ninguém. É melhor que minha casa inunde.
que cai ao teto. Se nunca dorme ninguém no meu sofá que precisa. A gente tem muitas coisas. A gente tem muitos bens, a gente sempre tem mais do que alguém. Sempre há algo ao nosso lado, alguém em necessidade com quem a gente pode dividir um pão, com quem a gente pode dividir uma palavra, com quem a gente pode dividir um recurso, com quem a gente pode dar uma ajuda. Jó era generoso com quem precisava, ele não estava confortável em comer sozinho. Como é que está teu checklist aí? Está aprovado? Na integridade de Jó? Em quarto lugar, Jó tinha uma relação desapegada com os seus bens. Ele diz: se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Jó fala que ele não colocou nas riquezas sua esperança, a sua garantia, a sua felicidade. Felicidade, esperança e garantia. São três coisas que a gente acredita que o dinheiro é. A gente crê que ter bastante dinheiro dá segurança, dá esperança, perdão. Que ter muito dinheiro é aquilo que vai fazer a gente conseguir alguma coisa para frente. A esperança é a ideia de esperar algo melhor, ter uma visão positiva das coisas, de que a gente vai progredir, caminhar para frente, e o dinheiro é o que vai dar isso. Que é com dinheiro que a gente vai conseguir comprar as coisas, pagar as contas, que com dinheiro a gente vai ter uma vida melhor, vai ter mais felicidade, tranquilidade, ei, que maravilha. Ele dizia que não colocava no dinheiro a sua segurança, que não era ter dinheiro guardado que dava para ele a certeza que as coisas iam dar certo, de que ter dinheiro, ter bens, ter posses, dava para ele um senso de que nada poderia alcançá-lo, e nem felicidade. Ele não colocou na sua riqueza a sua alegria. Muitos dizem por aí que dinheiro não dá felicidade, não compra felicidade. Irmãos, isso é bobagem. Claro que não para todo mundo, mas dinheiro compra tanta alegria. Um amigo meu disse para mim uma vez: Iago, dinheiro não compra felicidade, mas eu estou sofrendo olhando para o Louvre aqui na França. E às vezes é mais fácil sofrer de carro novo, é mais fácil sofrer com plano de saúde, é mais fácil sofrer porque você pode comprar felicidades no iFood, você compra felicidades na farmácia, você compra felicidades na Gol, você compra algumas felicidades aqui e acolá. Você vai no shopping e compra um monte de felicidade. Dinheiro compra alguma alegria. Dinheiro compra algum benefício, algum sentimento mais positivo, muitas vezes. O problema, meus irmãos, é que essa é a desgraça que o homem muitas vezes se mete. É que, sim, o dinheiro traz alegria, e essa é a grande tentação pecaminosa das riquezas. É colocar nossa alegria nisso, porque uma hora vai embora, porque uma hora passa, porque uma hora acaba, e o que é que fica? E o que é que sobra? As coisas acabam para nós acabamos para as coisas, e absolutamente não valeu a pena. Jó deixa claro: eu era rico, mas a minha riqueza não era a minha alegria. Quantos de nós não colocamos na riqueza a nossa felicidade? Mas uma felicidade futura. Quando, então? Quando eu tiver tanto, então eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso, então minha vida vai ter feito sentido. Quantos de nós não colocamos segurança no dinheiro? Eu preciso do plano de saúde, tem que ter o seguro de vida, e tem que ter o seguro do carro, e tem que ter o dinheiro guardado, a reserva de emergência, e tem aquilo e tal. E ótimo que você consiga ter tudo isso. Mas você confia em carros e em cavalos? Ou tua esperança está no Senhor? Claro que você pode ter suas reservas de emergência, claro que você pode lutar para conseguir dar conforto para a sua família. A questão é: onde está a tua felicidade? Onde está a tua alegria? Onde está a tua segurança? Onde está a tua esperança? O que é que tu espera? É a promoção? É a mega da virada? Ou é algo mais valioso do que isso? O problema, meus irmãos, sejamos muito sinceros, não é que nós como cristãos não devamos ser gananciosos. É que o homem sem Deus é muito pouco ganancioso. A ganância dele é por bobagem. Quando eu era moleque, eu era ganancioso por bila. Doido por bila. Tu é doido que se alguém chegasse com a pepita de ouro, eu jogava fora, eu queria bila. Aí depois eu fui ficando ganancioso por cartinha do Yu-Gi-Oh! Tu é doido, Yu-Gi-Oh! Era massa demais, tal, coração das cartas. Adorava jogar. Minha mãe queimou porque disse que era do capeta, né? Como toda mãe fez nos anos 90 e 2000, comecinho. Depois fui ficando ganancioso por
pecinha lá no joguinho online do computador. Eu tinha minhas ganâncias infantis. O homem que vive pelo dinheiro, ele é uma criança doida por bila. Ele é um viciado em jogos online, doido pelas moedinhas, trocando dinheiro por roupinha de personagem de jogo, sabe? Nós somos gananciosos por coisas muito maiores. A nossa ganância, o nosso deleite, aquilo que a gente espera é algo que não pode ser comprado ou vendido por dinheiro. É a mensagem de Isaías que diz: vem e compra de mim sem dinheiro pão e leite. Vem e compra de mim a salvação, encontra a vida eterna. Nós somos gananciosos por coisas muito maiores. Podemos até enriquecer, mas não encontramos nisso a segurança, a alegria, a esperança, porque nosso coração está em algo muito maior. Jó era desapegado com seus bens. Ele não olhava para a lua e para o sol, que estava atrelado a deuses naquela cultura que abençoavam os homens. Não dava beijos de adoração aos deuses que poderiam abençoá-lo mais financeiramente. Ele vivia servo de Deus. Como é que está aí a sua checklist da justiça de Jó? Em quinto lugar, Jó perdoava e amava os inimigos. Ele tinha uma integridade no relacionamento com os inimigos. E aqui vai ser bem mais rápido. Ele disse: me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingiu. Eu não me deixei, e eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Jó está deixando claro que nunca desejou o mal dos inimigos, nunca torceu pelo fim daqueles que o maltratavam, que não ficou feliz com a desgraça de quem o odeia. Ah, irmão, não tem sentimento mais gostoso, olha o pastor falando, do que ver a desgraça do inimigo. Um negócio maravilhoso. Sabe, é bom demais. Sabe, o coração chega, cresce, desce suave ao paladar e leva a nossa alma para a morte. Jó não desejava o mal do inimigo. Jó que prenuncia até o que Paulo fala em Romanos 12, em que a gente não deve se alegrar quando o inimigo se dá mal. Pelo contrário, a gente tem que ir em direção a ele para ajudá-lo. Se preocupar em ajudar os inimigos. Jó não exultou quando o mal atingiu o inimigo. Pelo contrário, Jó tinha um coração que amava e que perdoava os seus inimigos. Como é que está a tua checklist da justiça de Jó? Ele era generoso com os estrangeiros. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram que quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Jó exercia uma hospitalidade radical. Ele não deixava desamparado viajantes que não tinham onde dormir, dormiam na casa dele. Ele botava gente estranha em casa para que ninguém dormisse na rua. Os viajantes que passavam precisando de hospedaria. Ele colocava na sua casa pessoas estranhas para ajudar pessoas a quem não diziam respeito a ele. Veja, ele está falando que não de amigos precisando de uma moradia ou de alguém próximo precisando de uma dormida, mas de um viajante que ele nem conhecia, que ele colocava os seus bens, sua riqueza à disposição. Ele era generoso até com quem era de longe. Em último lugar, sétimo ponto, Jó era íntegro até em confessar sua falta de integridade. Jó era íntegro em confessar o pecado. Ele termina dizendo: se como Adão, desculpa, ele não termina bem um capítulo, mas termina esse ponto dizendo: se como Adão encobri minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Ele não calava, ele não escondia o seu pecado e sua falta de integridade. Ele não copiava Adão, que se escondeu de Deus quando pecou. Por outro lado, ele confessava. Por isso, irmãos, a gente tem um Jó que demora tanto para se defender. Porque Jó não tinha medo da multidão, porque Jó não ficava apavorado com o desprezo das famílias. Geralmente, quem demora para confessar pecados é quem tem medo da opinião dos outros a seu respeito. É quem ainda quer ser visto como alguma coisa. É quem se defende rápido. Quem se defende rápido, geralmente, é quem colocou a sua própria imagem e identidade naquilo que os outros têm a dizer a seu respeito, que só consegue se ver pelos olhos dos outros. E se os outros olham para ele como alguém inferior, menor, pecador, burro, feio, bobo, ou quer que seja, acaba com a pessoa. Porque agora você é aquilo que os outros pensam de você.
Você depende da imagem que seu pai tem de você, que seus filhos têm de você, que seus irmãos têm de você, que a igreja tem de você, que os colegas de trabalho têm de você, que a internet tem de você. Você depende daquilo que os outros pensam a seu respeito. E você vive e morre por isso. E quando você depende do que os outros pensam de você, quando você teme o desprezo das famílias, quando você fica apavorado com a opinião das multidões, você não confessa iniquidade, você não conta os seus pecados, você se defende rápido. Você tenta ser a sua justiça. Você tenta se defender. Essa é a defesa de Jó. Jó confessava, Jó não temia, e por isso ele podia contar as suas misérias. Como é que está o checklist aí nas 7 defesas de Jó? Jó diz com força e convicção: quem me dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Daqui a pouco Deus vai aparecer e vai responder. Aí o tom de Jó muda um pouco. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que eu a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos. Como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei morte aos seus donos, que ela produz espinhos em vez de trigo e o joio no lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Jó se defende. E Jó se defende com força. E Jó dá a checklist aqui da sua justiça, que cala os seus amigos. No próximo capítulo a gente lê que os amigos ficaram calados, mudos diante da defesa de Jó, porque eles não tinham como, diante daquilo que Jó disse, acusá-lo de ser um ímpio sofrendo nas mãos de Deus, sendo punido pelo Senhor. Você pode se defender como Jó se defendeu? Diante dos outros? Você consegue se defender como Jó pôde se defender diante dos homens? Porque veja, Jó consegue se defender diante dos homens, mas Jó não consegue se defender diante de Deus. Jó pode dizer essas coisas, provando para os seus amigos que ele não era o monstro que seus amigos pintavam. Mas se Deus aparece para Jó como vai aparecer, Jó não consegue bater no peito e olhar para cima. Eu morei em frente a um bar por muito tempo. Eu contei essa história agora ou só no culto da tarde? Só da tarde, né? Eu estava em dúvida se eu já tinha... O problema de pregar 2 vezes nesse sermão é que tem uma hora que eu não sei se eu já falei uma coisa ou não. Mas eu morei em frente a um bar por muito tempo. Ficava ali na porta da casa dos meus pais. E eu, às vezes, dormia na sala do quarto dos meus pais, porque a gente só tinha um quarto na casa. Eu dormia com a minha irmã. Quando eu queria assistir seriado de madrugada, eu ia para a sala para ficar assistindo no notebook. Então, uma vez de madrugada, 2 da manhã, eu ouvi umas brigas de faca lá perto de casa, que às vezes era isso, morria a galera no meu portão, era um tiro, era umas facas, coisa tranquila e feliz, ali na Itaoca, lugar ó, tranquilaço. E eu ouvi 2 caras discutindo, eu achei maravilhosa a discussão. Um chamou o outro de vagabundo, e o cara ficou indignado. Você me respeite, vagabundo é você, porque eu só fui preso porque roubei, e tu que matou. Eu ouvi aquilo, eu fiquei fascinado. Eu disse, meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa, o que eu estou contemplando aqui com meus próprios ouvidos. O cara se sentiu ofendido, se chamar de vagabundo, porque ele só roubou. Como se fosse nada demais. Só porque o outro era pior. Jó consegue olhar para os seus amigos e dizer, epa, ímpio não. Mas e se os dois estão diante de Jó? Porque quando você está diante da polícia, se você roubou ou se você matou, o chilindró está lá para os dois. E quando Deus aparece? Quando Deus aparece, irmão, você respeita a polícia. Você não consegue se defender como você se defende diante dos homens. Quando Deus aparece, a justiça que Jó tem diante dos homens é uma justiça que não é bastante diante de Deus. Porque aqui, Jó está se comparando com os ímpios, Jó está se comparando com os homens, e quando o padrão for o Filho do Deus vivo, e quando chegarmos diante dele, e o padrão não for os outros ricos, não for os colegas de trabalho, não é você se comparando com sua própria família ou com seus amigos, é você sendo comparado com o próprio Filho de Deus. Aí você se defende como? Você argumenta como? Vê aí a tua checklist de Jó. Talvez você tenha falhado em uma coisa, em outra, talvez em tudo. Mas deixa eu te dizer, você não depende da checklist de Jó. Você depende da checklist de Jesus. Não o fato de que você agora tem que conseguir fazer tudo que Jesus fez. Você não conseguiu fazer talvez tudo que Jó fez. O que depende é que Jesus fez, e dependemos do fato de que ele viveu uma vida muito mais justa que a de Jó. Ele não tinha nem transgressões para encobrir. Ele foi o homem perfeito, o justo Filho de Deus. Que será a nossa defesa?
que será a nossa justiça, que podemos não nos defender diante dos homens, que podemos deixar que pensem o que quiserem de nós, porque sabemos que há um advogado justo e fiel, que conhece as nossas misérias, conhece os nossos pecados, conhece as nossas injustiças e que viveu a vida muito mais perfeita, com um checklist pleno, límpido diante do Pai, que limpa toda a nossa dívida, que fez com que todo o nosso contrato de culpa fosse apagado na cruz. Ele, por causa da vida que viveu, é que nos garante justiça e integridade. Você pode rasgar o checklist de Jó. Nós já temos a vida perfeita de Jesus. Nós já temos a vida íntegra do Filho que viveu para ser a redenção no nosso lugar, para ser a defesa e a justiça de homens inúteis, de homens injustos, que não tem como dar fim às próprias palavras de defesa, que não tem como dizer que me pesa na balança justa, que eu tenho certeza que a gente não consegue dizer isso, nem diante dos homens às vezes, quanto mais diante de Deus. Claro que a gente luta todos os dias para sermos íntegros diante dos homens. Claro que a salvação envolve uma santificação e nossa vida e nosso comportamento vai progressivamente melhorando. O grande ponto é que no fim das contas, eu, você, Jó, Bildade, Eliú, a esposa de Jó, todos os personagens da narrativa, Zofar, todos dependem e sempre vão depender unicamente daquele que viveu a vida plena e perfeita para poder nos levar em justiça diante de Deus. Nós lutamos pela nossa integridade, mas sabemos que quem nos defende, no fim das contas, é o único que não precisava se defender. O perfeito, o justo, o eterno. Jó disse que se encontrasse o pecado dele, ele levaria o pecado como uma coroa sobre a cabeça. E a gente está sujeito àquele que colocaram sobre a sua cabeça o motivo da sua condenação. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. O motivo da sua condenação é o motivo da nossa salvação. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que, confiando na justiça dele, nós possamos ter certeza de uma defesa que não é nossa e que durará para sempre ao lado dele. Vamos agradecê-lo por isso e pedir para que ele continue nos abençoando nos seus caminhos. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos profundamente por tudo aquilo que encontramos na tua obra, na perfeição do teu poder. Pedimos que o Senhor seja o nosso defensor, que o Senhor derrube o Satanás, o acusador, e que o Senhor nos mantenha firmes do teu lado. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque somos fracos, frágeis, erramos, mas só o Senhor, grande como é, bondoso como é, nos aceita, nos transforma e nos muda para vivermos na tua presença. Nos abençoa, Deus, para que possamos confiar sempre na sua justiça. No santíssimo nome de Jesus. Amém e amém.